Mais um Cat Doctor para você e para os convidados que estão aqui. 2 psicólogos. Olha, estamos vivendo climas tensos, não só na situação mundial, mas também climas que está fazendo com que a gente comece a refletir mais. A gente está vivendo uma mudança e que traz para nós transtornos mentais, muitas situações ocorrendo também em relação à cabeça, né? E novas técnicas psicoterapêuticas estão surgindo para que possa contribuir com essa mudança num todo. Parece que as pessoas estão se perdendo do tempo. Parece, mas tem orientação para isso. 2 grandes amigos meus, Cleuber Roger e o Caio César Gomes, psicólogos, e que fico muito feliz que foi rapidinho, né? Eu falei contigo, Caio, falei contigo, vamos fazer, e aqui estamos nesse momento para que a gente possa falar dessa temática. Ela é ampla, mas tem muita coisa boa para se falar. Sejam bem-vindos ao Cast Doctor. E vamos começar pelo Caio? Sim. Bem à vontade. Obrigado, Douglas. Assim, sempre bom participar de um programa contigo, não é? Já como conversávamos há pouco, assim, já participei de algumas coisas antes, né? Uns eventos antes contigo na TV. E acho uma criação extraordinária esse Cast Doctor, não é? Cast Doctor. De maneira que a gente possa também levar as pessoas que não necessariamente tenham que estar com a tela na frente, não é? Verdade. Nos seus automóveis, nos seus lugares onde estão fazendo um trabalho, alguma coisa nesse sentido, não é? E eu estava refletindo esses dias assim como o rádio, que foi aparentemente ameaçado umas décadas atrás, não é? Hoje, para mim, por exemplo, é um dos meios de comunicações que mais chega a mim devido a essas características, que ele penetra onde você não precisa olhar, né? Bem pensado. E além do mais, o Spotify, onde a gente fica escutando no carro. Uhum. Bem colocada a situação. Então, eu gostaria de agradecer de novo, né? Agradecer a presença do Cleuber aqui também, colega, também com a sua história dentro da psicoterapia, da psicologia, né? E parabenizar pelo tema do assunto de hoje, né? Que acho que é muito providencial, assim. De fato, né, Cleuber? Muitas coisas estão surgindo nesse mundo. Lembra da tua entrevista que tu deste no Fala Doctor? Né? Dos traumas que a gente traz desde a infância, que foi excelente que tu tinha falado e ainda continua. E com novas situações, né, acontecendo, e talvez até eu acredito que da área de vocês estão começando a trazer algo, né, técnicas ou outras situações para que possa abraçar essas diferenças que estão acontecendo na mente das pessoas. Mente sadia, né? Mente sadia, que tu fala. Mente perturbada, aí tem que pegar e tem que tratá-las, né? É verdade. Bom, em primeiro lugar, né? Então, muito obrigado, Douglas, meu amigo de anos atrás, de Santiago do Boqueirão. Não vamos dizer que é infância, né? Porque senão vamos descobrir na cidade. Mas não faz pouco tempo, né? Mas é uma grande satisfação tê-lo aqui, meu amigo. A satisfação é sempre minha, né? Eu que estive aqui em 2020 pelo teu convite na TV Santa Maria. E foi muito prazeroso ter vindo, né? Eu me lembro, acho que tinha um oftalmo junto, né? Isso, exatamente. O nome dele, eu sou péssimo para nome. Exato, né? O Thiago. Né? Doutor Caio aqui, que até é um prazer estar com ele aqui. Ele tem uma escola, né, psicológica, uma carga, né, de trabalho já muito à frente da minha e de muitos de nós. Eu acho que a psicologia ela é uma ciência bem recente no Brasil, principalmente no Brasil, né? Então são escolas que o Dr. Caio já vem de anos aqui, até antes de ter a psicologia produzida aqui em Santa Maria, a partir, né? Bagagem. Então ele traz uma psicologia que ele aprendeu num outro lugar e implantou aqui. Certamente também fez crescer a psicologia aqui. Maravilha. A partir das faculdades hoje, né? Que honra minha, hein? Eu estou impressionado, né? Mas agradeço. Assim. Isso aí a gente precisa reconhecer, né? Os professores, os
psicólogos mais antigos, como o Volney, por exemplo. Volney, excelente psicólogo também, trabalha com psicanálise, aí a gente aprende muito nessa situação de caminho, né? Sim. Da psicologia. E até eu estava conversando com o Dr. Caio aqui, esses dias a gente até tentou fazer uma live, mas eu não consegui no horário que ele propôs, infelizmente. Mas um dia a gente vai. Mas essa live tem que sair. Por favor, me marque lá que eu quero assistir. Com certeza. Aí eu imagino. Não, e era um tema bem interessante. Um profissional, uma pessoa e um profissional fácil de falar, não é? Não é assim uma pessoa que tem alguns preconceitos no sentido de que não se pode dizer diferente do que uma linha teórica se fala. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa elasticidade, essa flexibilidade. Hoje em dia, porque é básico, é comum dizer, né? Mas assim, não existe uma teoria psicoterapêutica que explique o comportamento humano em sua totalidade. Com certeza. Não é que Sem seja dúvida. eclético, mas algumas respondem umas partes, outras respondem outras partes. E a gente tem uma que norteia. Isso é fundamental. Tem uma que norteia. Sim. E a partir dali tu joga para cá, joga para lá, conversa com um, conversa com outro. Né? Que nem as relações de amizade. Se tu conversar só com pessoas sérias, tu nunca vai rir. Pois é. Fato, bem colocado. Esses exemplos assim bem claros que são os melhores, né? Eu também. Exatamente. É isso mesmo. Aproveitando a deixa do Dr. Caio a respeito disso aí, deste exemplo simples, é isso também. Eu quero buscar passar hoje aqui de uma forma simples, uma linguagem mais simples, né? Claro. Para que aquele que esteja escutando entenda o que a gente está falando. Sem falar muito técnico aí, só o psicólogo vai entender, né? Não que as outras pessoas não entendam, né? Exato. Mas, né, vão ter mais dificuldade, obviamente. E eu aqui como interlocutor, né, e tentando ligar uma cordinha a outra, né, dentro daquela nossa elasticidade neural que tem que ir lá e voltar, e falando muito em conflitos, né, conflitos entre etnias, conflito entre povos, conflito entre pessoas, conflitos. E que hoje a nossa cabeça ela está voltada para um monte de situações. Então, por vezes, por exemplo, eu tento sair um pouco disso, para que eu não fique pensando demais. Vocês como psicólogos, né, da minha parte, de vez em quando eu penso assim, como é que está aquele sorriso, como é que está aquele dente, né? Se está doendo ou não está doendo. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que estão sofrendo. E dentro desse sofrimento, quando vê, por exemplo, seres humanos sendo agredidos de uma forma tão horrenda, ou até outras situações que tem, e isso a gente vai puxar por aí, mas tem muito mais. O fator emocional, em todas as situações, o que vocês podem falar sobre isso? Meu amigo, você traz uma questão assim muito... Tu sabe, esses dias eu fiz uma enquetezinha rápida. Todo mundo hoje tem um Instagram, todo mundo tem alguma coisa nesse sentido. Eu fiz uma enquetezinha rápida assim, se você fosse escrever uma carta de amor, o que você diria hoje? Uma resposta que eu obtive foi: ixi, faz muito tempo, eu nem sei mais o que é isso, sabe? Então, assim, a entrega do produto hoje, ela prioriza o processamento, ela prioriza um estar consigo, ela prioriza tu poder dizer: olha, minha querida, meu querido, de verdade, não é o minha querida de chegada, é o meu querido, que bom te ver, olha ali, que legal, sabe? Eu participo de um grupo de tênis há mais de 20 anos aqui na cidade, e nós estamos ficando poucos, a gente vai envelhecendo, né? Uns param de jogar, outros vão embora, né? E é como é bom aos domingos, assim, quando nos encontramos, com chuva, sem chuva, nas quadras cobertas lá, né? E a gente aperta a mão do outro, assim, que legal, né? Tudo bem, tudo bem. Esses dias eu caí, me machuquei, mas eu pensava assim, que coisa boa ter esses amigos aqui, reencontrá-los há tanto tempo, e eu saber que domingo que vem, se estivermos vivos e com saúde, vamos nos encontrar de novo. Então, a questão emocional que tu traz hoje, assim, ela sofre, parece no meu entendimento, creio que me complemento, dá o ponto de vista, assim, depois, assim, parece que havendo uma colocação ou num subliminar
ou uma espécie de endurecimento, né? Você liga a TV, mataram tantos. Você vai jantar, explodiram não sei quantas bombas, morreram mais não sei quantos. Aí assaltaram, aí sequestraram. Aí tu vai assistir uma novela, estão sequestrando, estão matando, estão roubando. Eu tenho 2 pontos de vista em relação a isso, né? Ou tu processa tudo isso e digere e joga fora o que não presta, que é um desafio estressante, porque é muita carga, ou você se afasta, né? Se afasta, pega alguma coisinha que te serve, outra coisinha que te serve e sai de foco. Mais ou menos isso que eu tenho feito, né? Minha capacidade de processamento não tem sido tanto. Claro. Mas o impacto assim no processamento emocional hoje, considerando que são as emoções que nos movem, não é? É estrondosa como é que eu vou dizer assim, a busca até por psicoterapia. Eu acho que daí a gente começa a entrar depois nesse tema, não é? De como que as pessoas hoje chegam no nosso consultório, né? Qual é a expectativa? Falar de amor dentro da própria consulta de psicoterapia é algo pouco comum, porque o resultado é mais esperado do que aquele assentamento de que, bom, então eu estou com um problema. Isso não quer dizer que você vai ficar com esse problema. Isso quer dizer que você, a primeira parte é essa, você ter consciência que o seu adversário é grande. Então, como é que você vai se posicionar perante ele? Né? E o meu conflito me domina. Isso é sempre. Então, como que eu reconheço isso e, a partir disso, como que eu proponho, então, lidar com a minha afetividade para processar uma forma de lidar com isso que me enriqueça, que me deixa melhor, que eu seja melhor comigo, que seja melhor com as pessoas, enfim, que eu consiga ter um sentido de vida e um prazer de estar nessa onda de vida, né? Que hoje também, qual é o prazer de vida, qual é o sentido de vida hoje? É produzir, ótimo, mas tem outras coisas também que fazem parte desse contexto, não é? Verdade. Pegando esse gancho se algum de vocês quiser me interromper para não perder a linha também, não tem problema. Eu sempre pensei assim, desde criança, então faz tempo, né? Sempre pensei assim, não sei porquê, mas eu pensava assim, nossa, onde é que vai parar tanta coisa? Onde que nós vamos parar, né? Tanta informação que a gente recebe, tanta situação que a gente passa, aonde que tanta construção, tanta evolução, né? E principalmente na tecnológica, onde é que a gente vai parar? Então, quando tinha um brinquedo um pouco mais avançado, eu pensava, mas futuramente vai ter isso, né? Não que eu fosse um profeta, né? Pelo contrário, mas eu ficava, né? Talvez isso também tenha me ajudado a fazer psicologia. Criando expectativas. Imaginando, né? Porque eu acho que a imaginação, ela é tudo na vida da criança para o seu bom desenvolvimento. Verdade. E é algo que hoje está ficando bem escasso. Né? Exato. Entendeu? Então, eu creio que nós estamos... tinha uma fábula, não me lembro qual é. Eu sou péssimo para ditado e para lembrar nome, essas coisas, né? Mas tinha uma fábula que a menina, o menino ia indo pela floresta e ia largando um pedacinho de pão. João e Maria. É isso aí. Exatamente. É que mistura tudo, fica meio confuso. E para que eles não se perdessem, né, no retorno. Nós estamos caminhando sem largar os pedacinhos de pão. A sociedade, ela tá num ponto, né, que está voltando ao primitivo. E agora, onde é que está o primitivo? Liga a TV, é gente enforcada, é gente sendo metralhada, tu liga o teu celular, é notícia, né? Porque a mídia, ela quer visualização. Então, se estiver arrancando a cabeça do fulano, não tem problema. Eles querem a visualização, né? Sensacionalismo, isso vai nos colocando de uma forma primitiva, nos retornando a nós mesmos. Mas aí entra naquilo que o doutor falou também, de a gente perder a essência, né? Perder a essência do eu em meio a esse caos que estamos virando. Como tu mesmo falou, essas brigas
étnicas, né? Essas guerras. Aí esses dias até alguém me falou assim, mas tu acha que agora vai sair a Terceira Guerra Mundial? Mas eu pergunto a vocês aqui, para quem está escutando também, e quando é que nós paramos de brigar? Nunca. Desde que o mundo é mundo, tem uma guerra. Exatamente. E a guerra, para quem está escutando, ela não é quando alguém atira lá dá um tiro de canhão, ou duas tropas se enfrentam, né? A guerra é aqui dentro, aqui, ó, do lado, teu vizinho batendo na mulher dele, né? As pessoas sendo estupradas no teu bairro, as crianças sendo sequestradas, estupradas, os pedófilos agindo, né? E tem gente que se cega para isso, tem gente que abre o olho para isso. Então, a guerra está aqui, ela não está longe. Nós estamos cada vez mais próximos, não sei se é da terceira, eu acho que é da milésima. Da indeterminada. Da indeterminada. Ou interminável. Né? Não vai acabar. E aí, é muita informação, né? É muita coisa para tu processar. E o que ele falou, a pessoa chega no consultório hoje, às vezes, talvez ela nem sabe o que ela está fazendo ali. E Perdida. muitas vezes não é nem muito problema que ela tem. É que de tanto que a gente está perdido no meio do caminho, a gente vai E somando, né? vai se aglutinando ao Os problema problemas dos que tem na outros. volta. E a nossa estrutura ela vai sendo fragmentada. E aí, como é que a gente fica? Aí o eu fica atirado num canto, o outro influencia demais, né? As pessoas têm uma ansiedade muito alta de resolver as suas coisas hoje, porque hoje tu resolve muita coisa em segundos, Sim. né? A tecnologia nos ajuda? Eu não vou mais ao banco hoje, Sim. né? Eu não vou mais à farmácia. Até mesmo não tem nem mais cafezinho no banco, né? Pois é, né? O café do banco era bom, né? Mas tinha que ser bom também, né? A gente paga juro lá, né? Tá? Entende? Mas é. Então, resumo da ópera, a sociedade tá perdida. Eu vou colocar uma coisa, uma situação aqui que é muito bacana. Isso para mim é fantástico de encontrar, né? Estão dois psicólogos na frente e a situação, né, de posicionamento e visão, um colocando uma coisa, a outra, mas ambos se complementam, né? Uma situação, por exemplo, tu falaste muito bem da guerra. A gente vive até dentro de casa uma guerra, né? A situação da essência, a situação das crianças que hoje estão perdendo a sua inocência, né? E que o que foi dado para nós, um cérebro, para que a gente raciocine, para que a gente possa dialogar, conversar. As pessoas não conversam mais. Fato é que as pessoas hoje falam mais do que escutam. Sabe que eu vou conversando essas coisas, vou ficando triste, né? Dando uma sensação de tristeza. Agora está na hora de pegar e levantar a bola. Não, exatamente. Largamos uma bolinha de tristeza para ti, agora tu pega e alegra. Porque a gente tem que ver assim também, na minha concepção, obviamente, não é? Que qual é o rumo disso tudo, não é? Para onde a gente está indo? Essa tua fábula do João e Maria que tu lembrasse, Cluber, lembrou uma vez uma viagem com a minha filha, que ela precisava fazer um exame de inglês que só tinha épocas em setores, não é que nem hoje, que tu faz em qualquer lugar, em praticamente todos os tempos. E era no Paraná, uma cidadezinha, cidade grande lá, mas não lembro bem isso. Não. E a gente precisava estar lá em determinado momento, e eu tinha que voltar numa determinada hora a Porto Alegre, porque eu tinha que pegar um avião que eu ia para um congresso em Córdoba. Bom, fomos tranquilo, né, dentro da velocidade que tinha que ter, que também era o tempo, um tempo determinado para chegar lá no horário da prova. Era um TOEFL? É um TOEFL, isso, bem lembrado, nem fiz faz, sei lá, 12, 15 anos, sei lá, era um TOEFL. E na volta eu precisava de um caminho para chegar em tempo em Porto Alegre. Aí tinham lançado os primeiros GPS, os cartõezinhos que a gente comprava, assim, desse tamanho, assim, né? Sim. Também de um celular. Uhum.
E a minha filha sempre soube mexer com isso, eu disse para ela, filha, combinamos, né? Vamos achar um caminho, porque nós temos que chegar. Eu sei que a gente saiu de lá, não me lembro que horas era, mas eu sei que a gente viajou uma parte do dia e uma parte da noite. E ela só dizia, agora tu pega a direita, agora na próxima tu pega a esquerda, não é? E era de noite, a gente passava por meio de umas vilas, e aí eu digo, Deus me guie, esse GPS esteja certo, né? Aí o que eu quero dizer assim, né? Que nós não estávamos mais amparados, e por favor me entenda bem, eu acho que a minha evolução do tempo, meu pensamento é puxar uma coisa mais elevada, no sentido que a gente veja esperança. Ótimo, né? Que a gente isso veja, aí, perfeito. Que a gente veja esperança nesse sentido. E naquele momento eu entendi qual era a importância do passado ali. Nenhuma. Porque nós só estávamos no aparelho e no satélite, no futuro, e chegamos em tempo. Entende? Então, quando a gente fala de todas essas angústias e essas dores, a gente tem que fazer eu falo a gente, mas eu convido, né? Não me ponho. É uma maneira da gente falar. Assim, qual é a perspectiva disso? Qual é a ideia de ter uma guerra na Ucrânia? E qual é, logo em seguida, ter uma guerra aqui de novo, né? Que nunca parou, mas ser de novo, voltar às mídias e ser intensificado em Jerusalém ali de novo, né? Por quê? Por que isso? Nós acabamos de sair de uma tensão global que foi a Covid, que até hoje nós temos consequências enormes. Sequelas e sequelas e sequelas. Né? Então a ansiedade, que é o mal do hoje, né? Não é mais a depressão, é a ansiedade, embora a depressão ocorra junto com isso, não é? A ansiedade, ela emperra a nossa associação mental. E a gente fica focado em problemas. Aquilo que a gente falava antes, roubaram, mataram, explodiu aqui, explodiu lá, né? E a ansiedade, ela faz com que o nosso movimento mental, principalmente cognitivo, fique pesado e focado, sem flexibilidade. Né? Então eu fico pensando assim, ó, qual é... Isso é uma abstração minha, assim, né? Não vi isso em outro lugar, assim, por enquanto. Qual é a necessidade de manter a população mundial sob tensão? Excelente. Né? Isso eu me pergunto. Por que fazer isso? Para que fazer isso? É uma boa pergunta, né? Exato. Temos milhares e um questionamento de muito bom. E, obviamente, no meu ponto de vista, é o controle. O controle. O controle de massa. Controle de massa. Exato. Mundial que a gente está vivenciando. Isso. E a gente está sempre sob tensão, sempre assustado, sempre o risco está ali, o risco está aqui. E se tu controla, tu manobra, né? Tu manobra a massa para lá, manobra a massa para cá. Isso. É muito fácil de ver isso aí, né? Bem colocado por ti. É, verdade. A questão do controle, porque se a gente for pegar canais de notícia, né? Determinado canal X, Y, Z, eles não têm uma mesma linha. Eles têm uma linha de controle, né? Indo para a questão da mídia. Claro. Porque essa questão da tensão, né? Tem a mídia também que ela vai explorar isso ao máximo. Ao máximo ela vai explorar isso. E essa explorar ao máximo vai do viés de cada uma das... O objetivo de cada mídia, e é isso que vai controlar determinadas... E aí a tensão piora, porque daí um vai concordar, o outro vai discordar, vai virar uma questão bastante um contra o outro, né? E nós vamos chegar aonde? Nós não temos, é justamente isso. Nós estamos andando em círculos. A sociedade anda em círculos. É o cachorro e o rabo dele. É o cachorro e o rabo dele. É isso. Não, então, vai tentar vir alguém explicar, vai tentar dizer que tu que é o errado, que não é tu que é errado, tu que é mais jovem, tu que é mais velho, tu que não. Não tem. Né? Nós, voltando lá naquele exemplo da violência, da questão primitiva, qual o objetivo de mostrar isso? Porque chama atenção, porque nossa parte sádica, né? De ver aquele que está morrendo, de ver aquele que foi morto, e aí exercer essa situação. Justamente, tá? Acaba que, como se fosse uma mídia para vender,
cria o desejo também de assistir isso, né? Porque nós, em essência, nós temos a maldade, somos bons porque somos maus, né? A questão é quem vai usar o que para quê, né? É isso aí. E é justamente isso que tem gente hoje é uma expressão que não é legal falar, mas assim, as pessoas hoje, o desenvolvimento hoje que as pessoas estão obtendo, é totalmente egoísta, né? Sem pensar em si mesmo. Não interessa o que ela vai fazer, se ela vai passar por cima de alguém ou não. Ela também não está nem avaliando se isso vai ser. É esse o problema. E aí entra a ansiedade também. Ela não está nem avaliando se aquilo vai trazer algo de benefício para ela ou não. Ao longo prazo, obviamente, porque a vida é longo prazo. É hoje, obviamente, exato, mas também é longo prazo, é construção. E ainda vai passar por cima do outro. E acaba esquecendo. Mas claro que ela não vai pensar no outro, ela não pensa nela. Por que ela vai se preocupar com o outro? E por que ela não pensa nela, né? Não. Por que ela não pensa nela? Por que ela não pensa nela? Porque se ela pensando nela, ela vai pensar nos outros e vai surgir empatia. Ela não vai pensar por causa do controle. Ela não tem tempo. Não tem tempo. Não, exatamente. Ela não tem tempo para pensar no Primeiro, outro. fazer o mal a uma pessoa, muitas vezes tem umas que fazem porque quer. Né? Sim. Ela tá, mas tem outras que fazem sem querer, porque não pensou antes. É isso. Mas não penso porque, complementando a excelente colocação, Cleber, assim, quando a gente fala em mídia, né, eu sempre me lembro de uma colega que ela era da mídia, assim, tudo é mídia, tudo é mídia. Mas ela é importante, né? Ela é importante, claro, né? Claro. Faz a nossa mente, de uma certa forma, cria a nossa noção de vida, até influencia Estamos constantemente. na mídia. Estamos diretamente ligados à mídia. Não é? Então, assim, é importante a gente perceber, assim, como a gente não tem tempo, eu falei pensar, mas é de processar. Você recebe uma informação, mataram tantos. O Grêmio agora precisa não sei quanto para se classificar. O Inter perdeu. Roubaram, mataram, não sei o que. Concorra a um prêmio, não sei de onde. E fica nisso. A gente não consegue pensar. E agora vamos falar a parte das redes sociais, né? O algoritmo, ele te leva às informações que tu quer. No que tu escreveu ali, de tal situação. Que coisa estranha esse algoritmo, né? Mas ele ele é assim. Então, esse danadinho, ele é o seguinte, é aquele que te oferece aquilo que tu quer. Mas ele é muito louco, né? Ele é muito louco. Sim. Ele te dá respostas assim que tu não imagina que existiam, né? De uma forma mais atual, né? Então, quer dizer que antes a televisão não fazia isso. A televisão não fazia. A televisão, o rádio não fazia isso. Sim, a gente era completamente passivo. Ambos não tinham algoritmo. Hoje se tem. Hoje o que nós estamos falando aqui, nossos celulares está sabendo. Está captando e daqui a pouco está nos mandando. Quando nós abrimos isso aqui, vem um monte de notícia, alguma coisa relacionada que nós estamos. É justamente isso que vocês estão falando. E até mesmo o curso de psicologia vai surgir aqui. Um monte de coisa aí. Que interessa a eles, né? E uma coisa que eu pensei assim. Para vender pra gente. E aí essa pessoa fica encaixotada. Encaixotada como assim? Por quê? Porque ela fica só numa situação, tá? Ela fica na frente da televisão, ela fica nas redes sociais. Ela não tem mais conversa, ela não fala nem com o pai, nem com a mãe, nem com o avô. Hoje não se tem mais avô e avó, porque eu vi assim a gurizada, ou até mesmo os pais, os filhos, estão deixando aquela pessoa que é um passado, é alguém que veio da década de 50, 60, 70, não querem nem saber como que era realmente, que é a única pessoa que pode contar como é que era, né? Fora daquilo que a gente sabe de documentário, isso e aquilo, são elas. Claro. E isso é informação preciosa. Mas os velhos hoje, vai me permitir, né? Sim. São outros velhos. Sim. Né? São pessoas ativas, são pessoas conscientes, são pessoas que muitas trabalham, muitas não abrem mão do seu tempo para cuidar do netinho, não porque não gostam, é porque tem coisas para fazer. Mas vem de uma cultura, uma tradição do trabalho, né? Isso. Então tem um novo envelhecimento, que é uma área que eu estou avançando, gostando muito de fazer. E é bom. Né? E que o velho hoje, ele não é uma pessoa assim que está entendendo que ele não tem lugar na sociedade, né? Do jeito nenhum. Hoje o velho, a única tristeza do velho é a proximidade com a morte, porque a única tristeza do idoso hoje é isso, sabe? Sim. E eu gosto de chamar mesmo de velho, nem de idoso, porque
tendo a ideia de que o envelhecimento, já passando um pouco para outro tema, né, mas também são pessoas que chegam para nos procurar em ajuda, para entender o que está se passando. Mas elas fazem parte desse meio. Fazem parte desse meio e estão sendo reconfiguradas, não é? Então, assim, ó, o que eles pensam, assim, quando eles se dão conta, na realidade, que o envelhecimento é mais uma etapa, que não é o fim da vida somente, mas é uma etapa, a impressão que aqueles que engajam no processo me dão é que eles adquirem uma velocidade de vida, um sentido de vida, um gostar de viver, porque conhecem todas as etapas anteriores e se sentem muito à vontade de fazer o que estão fazendo. Exato. Se querem, as mulheres e os homens, né, se quiserem andar de minissaia, se o homem quiser andar de bermuda ou de tênis no casamento, ele vai. Exato. Por quê? Porque ele vai saber se comportar de uma certa forma, adequadamente mesmo com essa vestimenta. Eles estão livres para experimentarem aquilo que eles mais gostam, mas não ficam aloucados e nem fora da realidade. Né? Mas quem convive com eles, e a vovozinha chega assim, hoje eu vou sair com meu companheiro novo. Como assim? Vai sair com um companheiro novo? Não pode, tu é uma pessoa velha, tu não pode. Pode. Exato, não pode. Isso não é para velho. Mas tu que é jovem, pode tudo. A tua idade te permite. Né? Então é uma nova expectativa de vida. Né? De que o envelhecimento hoje te permite adquirir uma velocidade de experiência e de convivência, que eu digo assim, que quem entra nesse fluxo sai da vida e nem se dá conta, porque estava tão bom que fez tuct e saiu da vida, sabe? E não estava preocupado se ele tinha 10 minutos para viver, 1 ano, 5 anos, 10 anos, estava na vida. Vivendo. Quem de nós diz que nós não vamos sair daqui e vamos chegar em casa? Pois é. Né? Entende? Então, não dá para ver a morte como o fim ou o sentido do envelhecimento. Né? A morte é a morte, para qualquer pessoa. Obviamente, cronologicamente, historicamente, se sabe que a possibilidade de morte é maior para o idoso. Né? Mas não é a morte que vai nortear a pessoa. Olha, eu já falei esses dias, até no Fala do Acto, que nós temos muito mais chance de morrer do que ficar vivo. E cada mais no mundo de hoje, e cada vez mais. Por exemplo, assim, os nossos filhos, né? O Diogo, a Clara e o Kleuber, na nossa época, nós estávamos na rua. Nós era ali, de 6, 7 anos, estava na rua. Sim. Tá? E os nossos pais deixavam e nós chegava ali 5 da tarde, né? E enquanto isso, nós estávamos na rua. Hoje, não tem como deixar, porque o perigo é maior. Não só perigo de assalto, roubo, sequestro, mas de um vivente vir com um carro a 1000 e passar por cima, ou um de moto, um de bicicleta, né? Então, as chances de morrer é muito maior do que viver. Mas, Douglas, me permita, assim, porque esse teu programa ele tem audiência, né? E eu gostaria de dizer de novo assim, ó, isso tudo do perigo, da morte, do risco, é verdade. Mas temos que abrir, psicólogos e gente da humanidade, profissionais humanas, não é? E outros profissionais, tem que começar a abrir uma perspectiva de ver um horizonte nisso. Fato. Não pode ser só o fim. Não pode se enclausurar também. Não pode. Assim, quando eu vejo ou leio ou tenho um cliente que é muito acessa muitos jogos e fica nas plataformas, as pessoas dizem assim: mas ele vai ser atrofiado, ele vai ser diferente, não vai ter a pinça. Eu fico pensando, será que ele vai precisar do movimento de pinça? Né? Será que isso aqui foi muito importante, é importante para a escrita, né? Manual, assim. Claro. Mas ele vai precisar disso daqui a 100 anos? Não sei, eu não sei te dizer. Pelo visto, só o dedinho. Talvez só o dedinho. Só o dedinho. Mas já tem software que tu comanda com os olhos. Com os olhos, né? Exato. Então, o que tu vai precisar? Um pensamento daqui a um tempo. Que tipo de vida a gente vai ter? Eu acho que é esse olhar assim, mais positivo, embora seja doído dizer isso. Chegaremos lá. Se nós estaremos lá, não sei. Mas que a humanidade vai para esse mundo diferente, que tudo mesmo está colocando uma ficção, né? Eu digo, os filmes de ficção eles são verdadeiros no futuro. Verdadeiros. Isso não tem. As naves vão acontecer, né? E os gêniozinhos que estão aparecendo hoje, que vieram do passado, né? E que estão hoje aqui, eles vão nos levar até onde quiserem. Inclusive descoberta de outros planetas. Agora, uma coisa eu pergunto, e é conflito? Tchê, nós temos o melhor planeta. Por que não cuidar desse? Do que está experimentando um outro ciclo. É só cuidar aqui. E porque agora tu falou, porque nós estamos indo para o primitivo. Inclusive até os mais inteligentes estão indo para o primitivo. E esse somatório de conduta, né, de que querem efeito manada,
estão tudo se matando junto, até mesmo os que comandam, até mesmo os, entre aspas, líderes, que não deixam de ser uns psicopatas. Certamente. A discussão ela é bem ampla, a gente vai falando um monte de coisa. Né? Mas são os conflitos, né? São os conflitos. A temática do conflito. Se me permitirem, eu vou tentar trazer isso para a clínica. Isso. Ótimo, perfeito. Trazer isso para a clínica. Tá faltando isso. Né? Então, quem é o paciente que chega hoje no pós-pandemia, né? Bom, primeiro, pós-pandemia, aliás, durante pandemia e pós-pandemia, é exponencial a procura, né? Há um tempo atrás, quando eu estava dando aula na FISMA, eu li uma matéria uma nota da Organização Mundial de Saúde, isso lá em 2016, 2017, que em 5 anos nós teríamos um número muito alto de depressão no mundo. Mas eles não previam, pelo menos eu acho, né, a Covid. Esse número triplicou certamente, né? E eu escutei esses dias coloquei isso numa palestra, eu não me lembro quem falou, mas vivemos uma depressão silenciosa, que é aquela que não chega no consultório, que está dentro desse conjunto da ansiedade que o Caio falou, né? O número de pessoas depressivas hoje, pela situação, né, que a sociedade se encontra, é muito alto. Até falei aquela vez, né? Tem muita gente que está em depressão e não está se ligando disso ainda. Por uma questão que a tecnologia acaba, entre aspas, compensando, ou a própria pessoa tem uma condição cognitiva ou até mesmo financeira bastante significativa, e a cognição, se tu é uma pessoa muito inteligente, acima da média, tu consegue driblar a depressão até determinado ponto, né? Porque tu vai, né? E a gente estava falando em mecanismo, no início da tua fala, tu falou, eu procuro evitar são os mecanismos de defesa que a gente vai usando. E por que a gente vai, então, deprimindo? Porque a gente vai esgotando os mecanismos de defesa. E cada vez que a gente usa muito mais, com intensidade, os mecanismos de defesa, mais fracos a gente fica, né? E mais fracos a gente fica, mais suscetível a gente fica para ser, né, entre aspas, abduzido pelo comércio midiático, pela situação toda, porque eles te dão o objeto desejado. Isto. Eles te dão aquilo que tu quer. Algoritmo. Né? Então deixa de ter a relação. Eles te dão, é isso mesmo. O que o algoritmo te dá? Ele te dá o que tu quer. Exato. Mas não o que tu precisa. Fato. E quem é que vai avançar na humanidade? Aquele que vai pelo que precisa. Né? Mas só que tem um problema. Isso precisa maturidade. E a maturidade exige, entre aspas, essa é uma palavra até forte, mas ela precisa, vamos dizer assim, que tu aprenda a lidar com a frustração. Mas hoje tu não lida com a frustração. Tu leva um segundo e já muda de aplicativo. As crianças, né? As pessoas que conversam, elas não conversam hoje, como tu falou. Por que elas não conversam com os outros? Elas não conversam com elas. Elas olham para o celular o dia todo. Pode andar na rua aqui, ó. Tu tem que te desviar das pessoas, né? Senão tu vai bater nelas. E elas vão te chamar de tudo e mal educado, né? Fato. Então, assim, elas ficam olhando aqui para a tela, consumindo aquilo que elas querem. Exato. Mas elas não tendo uma overdose de informações. Certamente. Mas elas não olham para nada. Porque o virtual é o quê? É virtual. E o real qual é? Quando tá com sede, toma água. Mas tu não toma água do celular. Não. Então é isso que está acontecendo. As pessoas estão se perdendo na questão virtual. Elas olham para o celular, não olham para nada. Mas, Cleber, deixa eu te fazer uma pergunta assim. A tua colocação é muito legal, mas ela provoca... Mas é para provocar. Né? Tu diz que o virtual não é real, é virtual, né? É lá no fundo, né? Porque assim, veja bem assim... É a questão da água, né? Tá com sede, toma água. Mas daqui tu não vai tomar água. Mas tu encontra água. Encontra água. Tu encontra Sim, a fonte. Claro. Então, o que eu quero dizer assim, isso aqui, isso aqui que eu tenho na mão, para quem está só ouvindo, né? Ele é um celular, né? Óbvio. Mas é espantosa a minha experiência com atendimento com adolescentes, até com conversas com
sobrinhos e parentes e amigos deles todos, né? Como eles se entendem. No Instagram, principalmente, que eu acompanho mais, assim, né? Ah, ele me deu um like. Não, ele ignorou meu like. Sabe? Ele se entendem, né? Ele falou que ninguém, que não sei quem. Me bloqueou. Então, quis dizer isso, me bloqueou. Então, existe uma conversa que eu assumo que é maior do que a minha compreensão. Porque eu não peguei essa etiologia, assim, no sentido mais novinho da coisa, né? Mas eles se entendem. Se entendem. E eles conversam, e eles tomam atitudes em cima daquilo ali. Fato. Então, aquela rede social virtual, ela é real. Porque ela determina o teu comportamento. Ah, sim, nesse né? caso, ela sim. muda a tua forma de pensar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente custa entender, eu custei entender que é uma rede social diferente. E que não tem mais volta. E que não tem mais Não, volta, não tem vai mais saber volta. aonde ela vai, Exato. mas ela é muito real e necessária. Sabe, assim, eu acho que ela é necessária para as pessoas, em qualquer idade, ter essa convivência. Porque, ela, no meu entendimento, ela estimula uma outra comunicação, outras conexões neuronais, uma outra noção de realidade. É aquele cliente que tu estavas falando, e muito bem, né, que começa a chegar nos nossos consultórios. Começa, entre aspas, não é? Eles chegam dentro do nosso consultório, assim, falando essa linguagem. Eu gosto muito de citar um cliente que, dos 20 anos, que estava com síndrome do pânico, não é? E depois, num tempo de tratamento, quando ele se recupera, ele diz assim para mim: gostei do teu barulho. Eu pensei assim, barulho, já fica, sabe, até que caísse, né, que o insight viesse, que era o diálogo que nós tínhamos tido. Eu pensei, que legal, ainda bem que eu pude ajudar ele fazendo barulho. Então, eu puxo isso, né, porque eu gosto de ver alguma coisa positiva. Eu acho que, como tu bem colocasse, né, Douglas, não tem volta. Não tem volta. Vai saber o que vai ser isso aqui daqui a 10 anos. Ah, Exato. não vai nem ser. Né? tem. Nem ser. Nem Exato. ser. Né? Então, assim, ó, nós vamos estar aquelas hologramas que ainda são ficção, né, e que a gente ainda acha que vai dar certo, os outros acham que não vai dar certo, mas quem sabe um dia nós vamos fazer um Cast Doctor Um Cash Doctor. por hologramas. Holograma. Não é? Ué. Todos sentados. né? Não, mas isso já é futuro, né? Já é E presente. outra, olha só, isso aqui tem, né, é lançado todo ano. Eu acredito que a tecnologia já está pronta, tá? Só que tem que vender, vamos dizer assim, se esse aqui é o 14, tem que vender o 15, o 20. Isso. Aí vai ser o 21 lá com holograma. Então tem toda essa situação também, né? Porque eles já ficam adiantados com o que vai nos oferecer. Agora eu vou jogar 3 palavras para vocês. Meu Deus, eu é muito hábil nessas palavras, mas muito ricas. Olha só, objeto, sujeito, descartável. O que vocês entendem disso aqui? Isso me lembra o Hegel, né? Que fala na falha da consciência. Que ele diz, existe o objeto em si e o retorno do objeto, aonde ele já não vem em si. Ele já vem permeado pela tua... Né? Sim. E que essa leitura desse objeto, agora dá para muito legal, só fala assim, né? Porque assim, trazendo para essa realidade mutante, vendo-a como um todo, o objeto, e esse objeto inacabado e transformando-se o tempo todo, tu imagina se em si ela é uma coisa e no retorno para a consciência ela se transforma em outra coisa, imagina que coisa é essa que está se montando. Exato. E a velocidade. E ele fala mais, ele diz assim, olha, que o meu estado de consciência, quando eu rumo a um conhecimento, a um saber, que ele chama de saber, né? Quando eu rumo a um saber, ela estaciona em cada passo que eu dou, porque no próximo passo ela perde, ela tem o receio de perder a própria consciência de si. Então ela se aprisiona, ela se apega naquele processo que está, não é? Para não dar o próximo passo. Olha que legal, a associação agora que tu provocasse. Então, hoje a angústia e a ansiedade dá para associar que nós somos constantemente forçados a ter que dar o próximo passo, querendo ou não querendo, que são as atualizações. Então a nossa consciência não tem condições de processar todo momento uma novidade tão rapidamente como estão acontecendo as coisas. Exatamente. Então me lembrou esse cara aí de 1800 e pouco, Hegel, né?
E ele fala sobre isso, assim, né, no sentido. Sim, e outra que as pessoas estão descartando demais. Casamentos de pouco tempo já se rompem, né? Já é descartável. As pessoas estão se tornando descartáveis. Os amigos hoje não têm aquela amizade, né? Com lealdade. Então, tá mudando. É que o desejo está ali, né? O desejo está ali. O desejo está ali. O Caio colocou muito bem sobre as redes sociais e eu entendo perfeitamente, assim como a inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio para te agregar, mas desde que tu saiba usar. Também. Se tu não tiver conteúdo, tu não vai fazer. Né? É a mesma coisa hoje, a infância, a adolescência hoje, ela precisa ter conteúdo, senão a chance dessa deprimir ali na frente é muito forte, pela dificuldade de lidar com a frustração, né? Justamente porque recebe muito aquilo que quer, né? O desejo é rapidamente suprido, o desejo que ela entende que é algo que vai suprir, e acaba nisso, né? Como tu colocou aqui na questão de Hegel, onde é que fica o sujeito? Onde é que vai ficar o sujeito aí? Acaba se esquecendo, se perdendo pelo meio do caminho, e é isso que, infelizmente, né? E que Deus nos abençoe, né? Que isso seja uma situação de que a humanidade passa, a sociedade, o homem, ele passa se transformando. É uma ida e uma volta, né? Assim como o próprio cosmos. Eu entendo como o próprio cosmos, né? Uma hora isso aqui vai acabar, porque outra vai ser criada e vai ser... Isso aí a vida explica como funciona. A sociedade não é diferente, nós não somos diferentes de nada. Agora, a dificuldade que eu vejo, trazendo para cá, né, para o consultório de hoje, trazendo para a nossa vida atual, trazendo para a nossa sociedade aqui, para a nossa Santa Maria, né, onde é que nós estamos falhando, que a gente não está conseguindo controlar esse controle que estão exercendo sobre nós. Tu fala nós psicoterapeutas ou nós... Nós sociedade. Nossa sociedade. Né? Nossa sociedade. Né? Nós psicoterapeutas, a gente está recebendo uma enxurrada de gente no consultório. Sabe que... né? E aí a gente tem que, tipo assim, desligar. Às vezes dar uma desligada, Sim. né? E fazer o teu chimarrão, e tomar o teu café, e dar uma caminhada. Porque assim, ó, é incrível, né? Tu sabe o que eu mais acho irônico, assim, nos meus momentos de tomar um chimarrão, de dar uma caminhada, né? Que até chimarrão eu voltei a tomar, que eu não tomava mais. Porque é necessário fazer essa reflexão que tu bem colocas. Né? Mas assim, olha, a questão vocês fugiu um pouco a ideia, não é? Mas a ideia assim, é que nós, psicoterapeutas, voltando à ideia, somos o próprio fruto disso tudo. Nós também não estamos alheios ou alijados dessa situação. Não. Essa situação de transformação, de provocação, de mal-estar, de ter ansiedade, de até se deprimir e ter todas os processos que qualquer pessoa, sempre diz, um psicoterapeuta tem qualquer ação e reação que qualquer outra pessoa. Assim como um cardiologista não está impedido de morrer do coração. Sim, então, o psicólogo, ele é o sujeito dessa transformação, ele está nesse processo. Então, a capacidade que a gente acaba desenvolvendo é de adaptabilidade. Ou seja, quando entra um cliente e sai outro, a diferença da energia que cruza entre ali e um e outro. Tem uns que tu te envolve que quando vê passar os minutos da consulta. Tem outros que tu acompanha com toda a atenção. Quando a transferência é grande, né? Acompanha com toda a atenção dos outros, né? Mas ela é lenta, ela é devagar, ela vai, né? E vai acontecendo, vai processando, até que vai dando aqueles insights e tal. Mas tem outros que te acendem. Faz uma troca constante. E aí tu falaste quanto à transferência. É exatamente isso assim, ó, a contra-transferência, ela é um instrumento assim indispensável no processo psicoterapêutico. E tu só faz a contra-transferência se tu está de bem contigo. Se tu não está de bem contigo, tu trava nos primeiros contatos de identificação com conflitos que o cliente tem, que é muito comum. Tu tens conflitos, tu tem conflito. Só que os teus devem, em princípio, estarem elaborados. Sem se identificar. Sem se identificar, né?
tu atua, mas não contratua, né? Ou seja, tu vai junto com a pessoa para ela ir em busca da compreensão dela, mas tu sabe onde é que tu está. Exatamente, senão não dá certo. Senão não dá certo, tu mais incrementa a psicopatologia do que tu liberta essa pessoa dessa só liberta a maneira de dizer, tu propicia condições para que se compreenda. Né? É o que eu digo se temos tempo ainda, é o que eu digo do desconforto, né? O psicoterapeuta, ele vai causar esse desconforto, né? Às vezes eu até brinco com os pacientes meus, pô, mas hoje tu me disse tu me falou, me apontou tal coisa ali. Bom, mas o meu trabalho é o teu desconforto. Se é para dizer o que tu quer, vai para o algoritmo. Aí nós vamos, vai num bar. Vamos tomar cerveja aqui, né? Claro. Não é? E aí falar o que tu quer, ouvir, passar a mão na tua cabeça e dizer que tá certo, é tudo isso aí mesmo. Sim. É barbada, né? Isso aí qualquer um faz. Olha só, estamos quase encerrando. Tu viu como passou coisa rápido. Boa, né, Chico? Meu Deus do céu. Tem muita coisa a ser falada. Mas ó, podemos fazer outra, hein? Convidar de novo. Convidar de novo. Podendo ajudar a melhorar pessoas. E eu quero ver essa live dos dois, hein? Me marque lá, que eu quero ver a live dos vocês dois. Uma hora vai sair, né? Uma hora vai sair. Quais as últimas palavras que vocês deixam aqui para nós encerrar nessa temática dos conflitos, né? Vamos dizer essa, cada um falando da sua parte, para quem está nos vendo, nos escutando. Olha, se começou por mim, vai terminar, vou começar o fim. Vou começar o fim, então. Eu acho assim que a gente tem que ter a ideia de que a gente está em evolução. Às vezes parece uma catástrofe, às vezes parece o fim do mundo, nosso planeta está sofrendo, talvez tenhamos que abandoná-lo daqui a não sei quanto tempo para ir para outro, porque não sabemos utilizar o melhor planeta, como tu bem colocaste, né, que é a nossa origem. Mas quem sabe, às vezes, sigam as inundações, nós temos que sair do nosso melhor lugar, que é a nossa casa. Estamos passando por um processo climático aí danado. Uma questão de sobrevivência. Então, como a gente está falando sobre esses processos de transformações sociais, transformações pessoais, e dentro de um processo de clínica, onde um psicoterapeuta, como a gente estava discutindo, também é um processo que tem um agente que está em transformação, não é? O que eu mais gostaria de deixar é assim, ó, que a gente continue vivendo em comunidade. Eu acho que a comunidade faz parte daquela equalização, que você vê no outro aquilo que você estava precisando saber, o outro vê em você, eu precisava ver, e vai mantendo um senso de realidade mais ou menos possível dentro do que se vive hoje. Não é? A família, Morgan, o próprio Hegel, quando fala sobre o capitalismo e estruturação familiar, não é bem esse o nome, mas é isso que ele quer dizer, ele sempre coloca que a família é um processo, um sistema em evolução. E o que a gente vê hoje é uma família desconfigurada das tradicionais que nós temos, mas é uma família. É onde os laços afetivos estão mais fortes, onde existe maior liberdade de expressão, melhor empatia, melhor troca. Então, favorecer isso. Briga, bate a porta, mas volta. Sabe? E vai ali e refaz. Se possível, pede desculpa ou ouve a desculpa do outro. Se entenda. Né? Se entendo, não é? Nesse sentido, assim. E para os psicoterapeutas, que leiam mais coisas além de Freud, que leiam mais coisas além de Skinner, que leiam mais do que os clássicos, mas não os abandonem. Eles são fundamentais. Sim, sem dúvida. Mas entender sobre tecnologia, assim, e como tem pessoas que portam essa fala, né, de como a tecnologia está presente, que entendem o que é uma tentativa de estado de fluxo, o que é uma expansão de consciência, o que é conseguir fazer isso nos dias de hoje, que se mantenham sempre nesse fluxo, sabe? Sempre nesses estudos, assim. Certo. Você não precisa seguir a cartilha do outro, mas tenta entender a cartilha do outro. Claro. Para que você possa ter um canal de comunicação, já que o outro é que vem te buscar, no caso da psicoterapia. Isso. Então, eu gostaria de deixar essa fala, assim. Ótimo. A minha fala é a seguinte, quero tentar ser rápido aqui e com relação ao eu, a mim, né? Quando eu digo a mim, não é a mim, Kleuber, né? Mas também, né? Já que alguém está nos escutando, espero que a gente tenha levado ou trazido alguma palavra que venha ajudar no seu dia a dia, na sua vida, principalmente saúde mental. Cuide
o seu sono, durma bem, procure dormir bem, procure se alimentar bem e fazer uma atividade física que você goste, né? Que lhe dê prazer. Essa tríade vai fazer diferença na tua vida. Se tu não está fazendo uma delas, procure fazer. Não importa se tu gosta de balé ou se tu gosta de futebol, faz aquilo que tu achar que deve fazer. Se os outros vão rir, isso é um problema dos outros, não é um problema teu. A questão da família é isso mesmo. O importante na família é ter laços, né? Amor, cuidado, respeito. E isso não interessa qual é a família, tá? Então, pais, né, cuidadores, peguem seus filhos, levem correr, né? Andar de bicicleta, jogar futebol, tirem eles um pouco da tela, tirem vocês também saiam do conforto e vão para o desconforto, entre aspas, né? De sair correr com seus filhos, porque isso vai fazer diferença lá no longo prazo na vida deles, tá? Principalmente no desenvolvimento psicossexual, né, de cada um. Tá? A criança ela precisa brincar, o adolescente precisa correr. Tá? E com relação aos psicoterapeutas, muito bem colocado, né? Leiam para não serem lidos. E se tiver dificuldade, voltem ao clássico, porque é de lá que surgiu tudo. Tá? E agradecer aqui ao Douglas, ao Dr. Caio aqui, muito obrigado. Espero que a gente tenha levado alguma coisa boa para vocês e à disposição. Tá? Que especial. Assumir as tuas palavras de agradecimento, né? Que a gente empolgado às vezes esquece o principal, não é? Imagina. E agradecer esse convite maravilhoso e ter essa troca com vocês dois, assim, muito rica, muito boa de sempre, pensar, né, refletir, coisa boa. São ideias que surgem, conversas que surgem, e é muito bom falar com vocês, e quero agradecer aqui do coração a vinda de vocês, de estarem aqui comigo, debatendo, falando e me deixando falar também da forma como entendo, né? Não como profissional como vocês. E vocês que estão nos escutando, nos assistindo, entendo que precisa-se de saúde para ter vida. No momento que vocês deixarem de ter saúde, a sua vida não vai ser a mesma. Então, são pilares fundamentais que o Kleber falou, e muitas situações que o Caio também falou, que para a nossa saúde mental é desacelerar também. E comece a passar num funilzinho as melhores informações que vocês querem, e deixe aquilo que não é bom, deixe para o lado. E aproveita a família, aproveita os amigos, aproveita a si mesmo. Caio, Kleber, muito obrigado. E a você que está nos assistindo, muito obrigado.